Eu tenho uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu espero do fundo do meu coração que esta palavra venha gerar uma transformação não somente na minha vida, mas na sua também. Amém? Parece que o Bruno pegou o meu rascunho e ele leu, mas vamos falar do mesmo jeito. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor ele vai falar. Eu vou orar mais uma vez, amém? Sei que o Henrique já orou, mas eu vou orar para que o Senhor ele possa selar este lugar com o fogo, com o sangue, que nós possamos estar cobertos com a capa da invisibilidade, que todo espírito roubador da palavra caia por terra agora, em nome de Jesus. Que as terras dos corações possam estar prontas para receber uma palavra que venha trazer frutos para as nossas vidas e que nós possamos sair por aquela porta com a certeza de que nós estamos no caminho certo, servindo a um Deus que pode todas as coisas. Que todo espírito roubador da palavra, que todo espírito de intimidação caia por terra agora, em nome de Jesus. Que estas crianças possam estar cobertas com o sangue de Cristo. Nós paralisamos agora toda ação do diabo, todo dardo inflamado do maligno sobre a vida de cada um dos familiares das pessoas aqui presentes. E nós declaramos que nesta noite a palavra possa trazer transformação para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Ezequiel, capítulo 47. No começo do ano eu fiz uma oração e falei: Deus, qual é a palavra do Senhor para a minha vida neste ano de 2025? Aí eu fui lá e abri em Ezequiel 47 e diz assim: depois dessas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo. Vi uma corrente de águas saindo dos alicerces do templo e passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Então me levou para fora do templo, pela passagem externa norte. Paramos ao lado de fora da porta leste, que estava fechada. A corrente de águas corria por baixo dela na direção leste. Meu guia e eu acompanhamos a corrente. Indo para o leste, ele tinha na mão um fio, e com esse fio mediu 500 metros, e então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água mal chegava aos meus tornozelos. Continuamos andando em direção leste e ele mediu mais 500 metros e me mandou atravessar o riacho mais uma vez, e a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, o riacho já era um rio cujas águas chegavam até a minha cintura. Andamos mais 500 metros, sempre medidos pelo fio que o meu guia levava. E agora o rio era tão fundo que eu só conseguia atravessar a nado e já não era mais possível atravessá-lo andando. Li essa palavra e pensei assim: bom, ano de 2025 é ano de quê? Profundidade com Deus. Ano em que eu vou mergulhar mais fundo, estar mais na presença de Deus, buscar mais a palavra de Deus. Amém. Mas não fiquei satisfeita com aquilo. Sentia que tinha alguma coisa a mais que Deus ele queria ministrar ao meu coração. E pensando a respeito disso, tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Há 10 anos mais ou menos, eu contei isso lá na igreja de Jaguaré. Eu tive um sonho. Que eu estava já dentro de um rio e atrás de mim tinha uma porta. E o rio ele batia na minha cintura. E eu vi uma voz que falava: se solta e vai. E eu sentia uma correnteza boa, uma brisa assim suave. Eu entrava naquele rio e eu ia tranquila. E de repente, quando eu estava naquele rio assim, tranquilamente, eu sentia um medo muito grande. Eu falava: não. Aí eu pegava e começava a me debater para voltar para a porta. E Deus falava assim: você não precisa ter medo. E eu acordei. 10 anos passaram e quando eu vi essa palavra, eu lembrei desse sonho e eu pensei assim: meu Deus, 10 anos passaram que eu tive esse sonho, e o que será que eu poderia ter vivido com Deus em todos esses anos se eu não tivesse feito escolhas erradas, se eu não tivesse tido medo, enfim, o que eu poderia ter vivido com o Senhor nesses 10 anos? E
Quanto tempo eu perdi? Quantas pessoas eu poderia ter alcançado? O que eu poderia ter feito diferente? E aí comecei a refletir a respeito dessa palavra. Então a primeira coisa que Deus coloca no meu coração a respeito desta palavra aqui é a seguinte: no versículo 3 ele diz: o guia e eu acompanhamos a corrente, e ele tinha na mão um fio, e com esse fio ele media o caminho. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: qual a unidade de medida tem guiado a sua vida? Aí eu entrei lá no Google, e unidade de medida significa o seguinte: as unidades de medida são padrões que usamos para quantificar e comparar matérias, sensações, tempo ou tamanho de algo. Então a gente vem agora para aquilo que o presbítero acabou de dizer. De repente, a unidade de medida da sua vida tem sido a comparação com outras pessoas. Você olha para uma pessoa que não está na igreja e você diz: por que ela conseguiu e eu não? Você olha para uma pessoa que tem uma conta bancária, você olha para uma pessoa que tem um bem, que tem um carro, que tem uma casa, que tem qualquer coisa que talvez você não tenha conseguido, ou de repente um casamento, ou de repente um ministério, uma faculdade, um diploma, não importa. Deus, ele sabe aquilo que você deseja no seu coração. E de repente você olha para aquilo, você se compara o tempo todo, você está insatisfeito o tempo todo, você está sempre tentando entender o que é uma pessoa bem-sucedida nesta terra. De repente, uma pessoa bem-sucedida nesta terra é uma pessoa que tem muitas posses, que tem muitos bens, que tem muitas coisas que talvez você não tenha. Mas nós, está escrito aqui, ó, a unidade de medida são padrões que nós usamos. E aí nós podemos entender que lá em 2 Coríntios 6 diz assim: nada tendo, mas possuindo tudo. Nós não somos deste mundo. Nós não nos medimos por padrões deste mundo. Nós não temos que perder tempo olhando para coisas deste mundo, porque nós não somos daqui. Talvez você está a sua vida inteira lutando para conquistar algo aqui, e nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui porque nós precisamos alcançar pessoas, porque nós precisamos viver o sonho que Deus tem para a nossa vida, e talvez você esteja muito longe de viver aquilo que Deus sonhou para você. Você já pensou nisso? Será que você está vivendo o que Deus ele sonhou para a sua vida? Será que eu estou vivendo o que Deus sonhou para a minha vida? Porque toda vez que a gente pensa em será que eu sou bem-aventurado, bem-sucedido, as coisas materiais elas são muito mais importantes do que as outras. E nós não seguimos esse padrão. Uma vez eu ouvi uma pregação num culto de mulheres, até a Super Nani que pregou lá na casa da Tete. E ela falou uma coisa que é muito óbvia, mas eu achei aquilo muito interessante. Quando você tira flores para dar para alguém, aquelas flores elas estão no auge da sua beleza, elas são lindas, elas são maravilhosas, mas elas estão o quê? Mortas. Elas estão mortas. E muitas vezes nós estamos olhando para pessoas num recorte de vida, porque a gente nunca sabe como é a vida de alguém, e a gente olha para aquela pessoa e para a gente, aquela pessoa é a flor mais bonita que ela poderia ser, mas de repente aquela pessoa está morta. E quando uma flor ela morre? Quando uma pessoa ela morre? Quando ela é retirada. A flor ela morre quando ela é retirada de onde ela nasceu. E o que nós somos, irmãos? Nós somos pó da terra. O que é pó da terra? É nada. Você sopra o pó, ele não é nada, é insignificante. Ele voa, ele suja a casa, ele não é nada. Mas o pó da terra, com o sopro de vida que é o Senhor Jesus Cristo, ele é vida para as nossas vidas. E nós precisamos entender que nós somos insignificantes, nós somos pequenos.
Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Ai, as pessoas estão ligando. Gente, ninguém está ligando. Ninguém está ligando. A pessoa está vivendo a vida dela. Nós somos nada. Nós somos completamente dependentes do Senhor. E nós precisamos entender isso. E aí nós vamos para o segundo tópico que Deus colocou no meu coração. A segunda coisa que Deus coloca no meu coração a respeito dessa palavra, que também parece que o presbítero olhou o meu resumo e decidiu falar. Que bênção! Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar a nossa visão das coisas, a nossa perspectiva. Vamos fazer um teste de perspectiva. Falar que eu creio é diferente de eu verdadeiramente crer. Porque de repente, se eu falo assim, eu acredito no Senhor, aí você vai lá, a mãe de Moisés solta ele no cesto, mas ela não solta ele no cesto. Ah, mas eu creio, mas eu estou segurando o cesto. Eu não acredito, mas eu falo que eu acredito. Então existe uma grande diferença na nossa vivência quando nós falamos que acreditamos, mas não acreditamos. Porque assim, o que você diz alcança muitas pessoas. As pessoas, elas sabem o que você está dizendo, mas como você está vivendo a sua vida, somente você e o Senhor, Ele sabe. Então, fazendo um teste de perspectiva, se você abre a palavra em Ezequiel 47, e aí você vê que as águas estão batendo no tornozelo e depois no joelho, e aí na nossa vida, de repente, a gente está vivendo uma luta terrível. A água está batendo no nosso tornozelo, depois ela está batendo no nosso joelho, aí a gente já começa a articular: para quem que eu vou falar, com quem que eu vou conversar, quais são os relacionamentos que eu tenho, como que eu vou resolver isso. De repente eu sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa cheia de relacionamentos, eu vou dar um jeito. Aí você está orando e você acredita que a água em algum momento ela vai baixar, mas aí a água ela começa a bater na cintura. E se você já foi para o rio com o filho ou com pai e mãe sempre fala, né? Água no umbigo, sinal de perigo. E aí você já está vivendo aquela vida que você começa a falar assim: meu Deus do céu, a água está batendo no meu umbigo, eu tenho com quem que eu vou falar, como que eu vou fazer, para quem que eu vou pedir, Deus me ajuda, Senhor. Aí você começa a intensificar a oração, né? Que nessas horas a gente começa a intensificar a nossa oração e a gente começa a falar com Deus, e aí de repente o rio está tão fundo que a nossa única opção, como ele disse agora, você já fez todos os planos, você já fez todos os pedidos, você já falou com todas as pessoas, você já brigou, você já xingou na sua mente, ou de repente nem foi na sua mente, você já fez tudo o que você poderia, e aí a única opção que restou foi confiar no Senhor. E aí eu falo: então tá bom, Deus, eu te entrego, toma, Senhor, tudo é teu, eu entrego e confio. Depois que eu sofri, depois que eu chorei, depois que eu xinguei, depois que eu tentei, depois que eu fiz tudo o que eu podia, agora eu confio e eu entrego. Por quê? Porque eu não tenho outra opção. Eu não tenho outra opção. Eu só tenho uma opção de confiar. Não dá mais. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais para quem pedir. É isso ou isso. Que nem a mulher falou: eu vou fazer um pão aqui, eu vou comer, eu vou morrer com os meus filhos, porque eu não tenho mais o que fazer. Não é porque você é um grande cristão, não. Não é porque você confia muito em Deus e entrega na mão dele. É porque não tem mais opção. Acabou. E aí, qual é a mudança de visão que nós temos que ter? Todas as vezes em que essa situação elas tomam as nossas vidas, a gente sente que a gente vai se afogar. A gente sente que a gente vai morrer, a gente sente que a gente vai falir, a gente sente que a gente vai brigar com alguém, que vai acontecer alguma tragédia, e a gente vive essa sensação na nossa vida,
mês sim, mês não. E a mudança de perspectiva que Deus coloca no meu coração, que nós precisamos viver, é a seguinte: Ezequiel 47 na nossa vida. Você já foi para a praia com o seu pai? Ou você já levou seu filho para a praia? Qualquer lugar no rio é raso. Qualquer lugar no rio, qualquer lugar no mar, qualquer lugar na piscina é seguro. Se o pai fala, vem, se a mãe fala, vem, o filho vai. E aí, se ele está no fundo, se ele está no raso, se ele está seguro. Quando a gente não confia no Senhor plenamente nas nossas vidas, toda a água acima da cintura é uma sensação de que nós vamos morrer e vamos nos afogar. Isso não é confiar em Deus, e nós precisamos admitir isso. Agora, quando nós confiamos plenamente no Senhor, quando a água ela começa a subir, eu penso, agora é o momento em que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu estou na água com meu pai. De repente você não tem um pai para levar você para a água. De repente o seu filho não tem um pai para levar ele para a água. Meu filho tem 2 metros, 120 quilos. Eu não consigo mais dar pé com ele dentro da água. Mas o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, Ele está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender que não só o nosso discurso, mas a nossa vida, ela precisa ser diferente. Ninguém é perfeito, ninguém é 100% o tempo inteiro. Mas nós precisamos entender que se nós estamos na presença do Senhor, a nossa vida, ela não pode ser uma vida apenas de discursos e apenas de fachada. Eu preciso acreditar que esta palavra é verdadeira. E o que essa palavra diz? Que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Porque o Senhor, Ele está no controle de tudo. Essas águas, elas não são para te matar, elas não são para te afogar. Elas são para que você verdadeiramente entenda que o Senhor, Ele não quer que você fique fazendo 1 milhão de planos para por último dizer, então tá bom, Senhor, eu confio, porque eu não tenho outra opção a não ser confiar. A primeira opção precisa ser, eu confio plenamente no Deus que eu sou. E eu tenho a plena certeza de que Ele está trabalhando por mim, Ele está trabalhando pela minha família, Ele está trabalhando pela minha vida, e Ele não vai deixar você morrer em nome de Jesus. E nenhum daqueles que são amados Deus, Ele não vai permitir que isso aconteça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode estar na igreja todos os dias, orar 4 vezes por dia, ouvir louvores, você pode falar de Deus. Se você não tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor, Ele deseja que nós entendamos de uma vez por todas que não é afogamento, é profundidade com Ele. Em qualquer lugar em que você estiver, o Senhor, Ele está com você. Em qualquer circunstância que você estiver vivendo, passando, o Senhor, Ele está com você. Você não precisa fazer planos, milhares de planos, e tentar milhares de coisas, e por último dizer a Ele, então tudo bem. Ele deseja fazer com que você tenha uma mudança de visão, uma mudança de perspectiva, que a nossa mente precisa ser renovada. Continuando a palavra, diz assim no versículo 8: o homem me disse, esse rio corre na direção leste, atravessa o sertão e deságua no mar morto, e ele transformará o mar morto, tornando as suas águas puras e saudáveis. Percebe que depois do processo de sensação de afogamento, de
entrego ou não entrego, de confio ou não confio, de vou ou não vou, de me comparar, de olhar para os outros, de ter medidas que não são as medidas de Deus para a minha vida, lá na frente, depois de tudo isso, existe um rio que flui águas vivas, que faz o mar morto se transformar num rio, num mar saudável, onde há vida, onde há provisão, onde há prosperidade, onde há cura, onde há libertação, onde há transformação para todas as circunstâncias da sua vida. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos chama para uma transformação da nossa mente, para uma renovação da nossa mente. Ele não te chama somente para cumprir protocolos dentro da igreja. Tem uma irmã lá no Jaguaré que sempre fala isso. Mas Ele não te chama somente para você ser mais uma pessoa, para ouvir uma palavra, para voltar para a sua casa e mais uma vez pensar: será realmente que Deus, Ele tem algo para fazer sobre a minha vida? Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu sei que não é uma palavra muito elaborada, muito extensa e muito incrível, mas eu acredito verdadeiramente que este é o ano em que o Senhor, Ele deseja transformar o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos dependentes dEle e que nós temos total condições de viver a nossa vida sem aflições. Eu sei que no mundo nós temos aflições, a palavra diz, mas Ele venceu o mundo. Ele fez coisas grandes, Ele disse que nós faríamos coisas maiores ainda. Amém? Amados, Deus coloca essa palavra no meu coração. Eu creio que o Senhor, Ele não quer ser a última opção nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer que verdadeiramente nós entendamos os processos, o tempo de Deus, porque nem tudo acontece no nosso tempo. A gente sempre conversa sobre isso. Às vezes, nenhum conselho na hora errada ele é recebido de forma boa, porque às vezes você não está pronto para receber esse conselho. Noé, ele precisou construir uma arca. Deus, ele poderia ter dito assim: caminha não sei quantos quilômetros e depois não sei quantos a noroeste de não sei quanto, e lá você vai encontrar um grande barco. Ele poderia. Assim como ele poderia ter dito para José: vai lá, pega a sua capa que eu vou fazer você rei de todos os lugares. Gente, todos eles tiveram que passar por um processo, porque nós precisamos estar maduros, nós precisamos estar atentos ao agir de Deus, e as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Não é na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque às vezes a gente acha que a gente está pronto, mas a gente não está. Às vezes a gente acha que a gente está super maduro, mas a gente não está. E o Senhor, Ele tem total condições de dizer para os peixes: entrem no barco, mas você precisa pescar, você precisa crer, e você precisa permanecer na presença de Deus. Não por ninguém, por você. Porque o Senhor, Ele deseja ter um relacionamento com você. Amém? Essa é a palavra que Deus coloca no meu coração. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé. Gostaria de chamar o presbítero Henrique, a presbítera Lídia, presbítero Bruno e presbítera Tauana. Muitos presbíteros hoje. Queria pedir para alguém desligar o Bluetooth do celular do João, que vai tocar aqui. Ou não. Mas eu vou fazer eu gostaria de cantar um louvor antes da gente ir. E eu gostaria de pedir para vocês virem à frente, porque nós vamos fazer uma oração por vocês. Amém? Nós vamos ungir, nós vamos orar. Já deu aqui, Tauana? Já entrou aqui direto. Obrigada. Nós vamos orar e que você possa ter a consciência de que Deus, Ele quer mudar. Não é o seu discurso, não é a sua roupa, não é nada disso. Ele quer mudar como você se sente.
porque isso vai fazer com que como você vive a sua vida também seja transformada. Amém? Então não saia sem receber essa unção. Nós vamos orar e nós vamos louvar este louvor antes da gente ir. Amém? Vocês acham, né? E